Olá, hoje estudaremos um pouco os capítulos 31 e 32 do livro de Gênesis. A partir do verso 1 está escrito: Então Jacó ficou sabendo do que os filhos de Labão diziam. E eles diziam assim: Jacó tomou tudo o que pertencia a nosso pai e acumulou toda essa riqueza daquilo que pertencia a nosso pai. E quando Jacó olhava para o rosto de Labão, seu sogro, via que a atitude de Labão para com ele já não era como antes. E no verso 3, após esperar por 20 anos, Deus vem a Jacó novamente e pede para que ele volte à terra dos seus pais e aos seus parentes. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia e preparou todos os seus servos e servas e o seu rebanho para partir. E é dito que o anjo do Senhor apareceu a Jacó por meio de um sonho e pediu para que ele voltasse para a terra dos seus pais, da sua parentela. A partir do verso 14, Raquel e Lia dizem a Jacó: herdaremos ainda alguma parte dos bens da casa de nosso pai? Teremos ainda alguma herança? Não somos consideradas estrangeiras pelo nosso pai? Pois ele nos vendeu e gastou todo o dinheiro que se deu por nós. Todas as riquezas que Deus tirou de nosso pai são nossas e de nossos filhos. Assim, faça tudo o que Deus lhe mandou, disseram elas a Jacó. Então Jacó montou imediatamente seus filhos e suas esposas nos camelos e, conduzindo todos os seus rebanhos, partiu para a casa de Isaque, na terra de Canaã, onde hoje está situada a terra de Israel. No versículo 19 é dito que, enquanto Labão tinha ido tosquiar as suas ovelhas, Raquel, sua filha, furtou os ídolos que seu pai tinha. E esses ídolos, essas estatuetas, eram, na verdade, para aquele tempo, a documentação de todas aquelas terras. Quem tivesse aquelas estatuetas, aqueles ídolos, seria considerado legalmente como dono da terra. E a partir do verso 22 é dito que no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido e que também os seus ídolos haviam sumido, e tomou consigo um grupo de pessoas e seguiu a Jacó o seu caminho por 7 dias e conseguiu alcançá-lo. Mas antes de ele alcançá-lo, à noite, ele teve um sonho em que Deus pede a ele para não fazer nada de mal com Jacó. Labão discute com Jacó do porquê ele ter fugido com Raquel e Lia e também os seus netos, sem ter avisado a ele. No verso 30, eu sei que você partiu por ter saudades da casa de seu pai, mas por que furtou os meus ídolos? E Jacó respondeu a Labão: parti secretamente porque fiquei com medo, pensando que o Senhor poderia tirar suas filhas de mim à força. Quanto àquele com quem o Senhor achar os ídolos,
esse não ficará vivo. E é dito também que Jacó não sabia que Raquel tinha furtado os ídolos. E Jacó pede para que Labão procure em sua tenda. E Labão não encontrou nada. Com isso, Jacó ficou irado e começou a reclamar com Labão. Jacó disse então a Labão: qual foi o meu crime e que pecado cometi, para o Senhor me perseguir furiosamente? Agora que vasculhou todos os meus bens, o que o Senhor encontrou que pertence à sua casa? Ponha-o aqui na frente dos meus irmãos e dos seus irmãos, e que eles decidam entre nós dois. Irmãos aqui significa parentes. Nesses 20 anos que estive com o Senhor, suas ovelhas e suas cabras nunca sofreram aborto, e eu nunca comi os carneiros do seu rebanho. Não lhe trouxe nenhum animal dilacerado por feras, eu assumia esse prejuízo. Caso um animal fosse roubado de dia, caso fosse roubado de noite, o Senhor o cobrava de mim. De dia eu era consumido pelo calor, e de noite pelo frio, e o sono me fugia dos olhos. Já faz 20 anos que estou na sua casa. Eu o servi 14 anos pelas suas 2 filhas e 6 anos pelo seu rebanho, e o Senhor mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e aquele a quem Isaque teme, não tivesse estado do meu lado, o Senhor me teria mandado embora de mãos vazias. Deus viu a minha aflição e o trabalho árduo das minhas mãos, e é por isso que ele o repreendeu ontem à noite. E Labão e Jacó fizeram uma promessa, uma aliança. No verso 50, se você maltratar as minhas filhas e começar a tomar esposas além das minhas filhas, mesmo que não haja ninguém que veja isso, lembre-se de que Deus será testemunha entre mim e você, e que eu não passarei deste monte de pedras para prejudicar você, e de que você não passará deste monte de pedras para me prejudicar. E Labão disse isso, pois tinha medo de que Jacó estivera com os ídolos, e que um dia voltasse para tomar todas as terras de Labão. E no verso 53, que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou. E por fim, Labão voltou para sua terra, e Jacó continuou a sua viagem. Agora no capítulo 32, começa dizendo que Jacó teve um encontro inesperado, um encontro sobrenatural com os anjos de Deus. E Jacó, com medo de seu irmão Esaú, já que Esaú, há 20 anos atrás, queria matar Jacó pelo que Jacó havia feito com ele, e Jacó planejou enviar parte daquele rebanho que ele tinha para Esaú como presente. E depois disso, ele se apresentaria a Esaú. E mais para frente no capítulo, é dito que era madrugada e Jacó estava sozinho e apareceu um homem e começou a lutar com ele até raiar o dia. E quando esse homem, que na verdade era um anjo, viu que não estava conseguindo vencer a Jacó, e aqui é dito que o anjo tocou-lhe na articulação do quadril e o quadril de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. E o anjo insistiu: deixe-me ir, pois o dia está raiando. Então Jacó disse: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. E o anjo perguntou o seu nome, e ele respondeu: Jacó.
E no verso 28, o anjo diz: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens, e por fim saiu vencedor. E até nos dias de hoje, basta você pesquisar na internet, temos um país chamado Israel, e isso se deve a essa herança histórica. O país Israel foi baseado no novo nome que o anjo deu a Jacó. Ele agora passaria a se chamar Israel e não mais Jacó. Já nos últimos 2 versos é dito que o sol nasceu e ele manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje. E de fato, até hoje, o povo de Israel, a nação judaica, não comem tal nervo de algum animal, por conta desse fato que ocorreu. E aqui chegamos ao fim de mais um estudo simplificado dos capítulos de Gênesis.